Bom dia, tudo bem com vocês? Bem-vindos. Meu nome é Karen, eu sou agente de redução de danos, coordenadora do Núcleo de Ensino e Pesquisa do Centro de Convivência de Lei, cofundadora da Casa Chama, pessoa não binária, bióloga, doutora em psicobiologia e docente do curso de psicologia da Unipaulistana. E eu queria agradecer muito aqui o convite e a presença de vocês também nessa mesa, super importante nesse primeiro congresso da Casa Chama. Agradecer muitíssimo a Casa Chama por proporcionar esses momentos, esses eventos, para a gente, né, se fortalecer, se unir. Agradecer também ao Edley pelo apoio ao evento, instituição que eu faço parte também. E aqui eu queria apresentar duas pessoas que estão aqui comigo, maravilhosas companhias, e obrigada de novo. A Matu dispensa apresentações, mas vou falar um pouquinho. Travesti, preta, redutora de danos, fundadora da Casa Chama, coordenadora do Núcleo de Práticas de Redução de Danos no Centro de Convivência de Lei, minha parceira lá também, e consultora de direitos humanos. E Raí, atualmente pessoa não binária, nascida em Natal, morando em São Paulo há 10 anos. Também nos conhecemos em outro ambiente antes daqui, e a gente se reencontra, não por acaso. Bacharel em biomedicina e mestre em psiquiatria, militante comunista, profissional de pesquisa em saúde, agente de redução de danos, pessoa vivendo com HIV, depressão e ansiedade, admiradora da comunicação, linguagem, método científico e estatística. Eu queria começar, então, para vocês falarem um pouco de vocês, da trajetória de vocês, como vocês chegaram aqui. E aí eu vou... Podem falar o que vocês quiserem, enfim. E eu pensei em fazer algumas provocações para vocês falarem. Então, acho que pode começar, e aí... Acho que eu posso começar, então. Primeiro, agradecer as pessoas que estão aí acompanhando o congresso, as pessoas que estão aqui também presencialmente, a equipe toda que está trabalhando com a gente desde o início para fazer com que isso fosse possível. Agradecer ao NAIDS e ao Edley e ao Hotel Meliá também pelo apoio. Sem o apoio de vocês, eu acho que isso não seria possível de sair aí do campo das ideias, né, das pessoas que estão pensando a Casa Chama. Como a Karen bem me apresentou, eu sou a Matuza Sankofa, hoje estou aí coordenadora do Núcleo de Práticas de Redução de Danos do Centro de Convivência Edley e sou fundadora da Casa Chama também. Eu acho que falar um pouco assim de redução de danos é uma coisa que atravessa muito a minha vivência, né? Eu sou uma pessoa preta, travesti, que tenho aí todos esses marcadores e atravessamentos de violência que o sistema, que o Estado tem como política de morte, de vulnerabilização das corpas que são pares às minhas. Então, eu sou uma pessoa do interior de Minas, que vim de uma cidade que chama Itabira, uma cidade de 100 mil habitantes. Saí de casa muito cedo, expulso, assim como grande maior parte das pessoas trans, por ser quem eu sou. E aí, desde esse momento dos 14 anos de idade, eu começo a perceber a interferência do Estado com as corpas racializadas, assim, né? Isso muito presente no meu corpo mesmo, nos abrigos que eu passei, no tempo que eu estive em situação de rua, no tempo que eu estive no sistema prisional, que eu sou egressa também do sistema prisional. Eu fui percebendo que todos os caminhos possíveis e aplicáveis para o meu corpo era a institucionalização ou caminho de morte mesmo, né? E aí, tempos depois,
eu conheço a redução de danos como uma estratégia de cuidado com a minha corpa, uma estratégia de cuidado com o meu uso de substância e também um lugar de empoderamento para poder falar sobre as questões de droga e também de denunciar, né, que o Estado usa essa dita guerra às drogas, que a guerra é um objeto, mas que, na verdade, se trata de uma guerra a pessoas específicas, a pessoas que têm cor, que têm raça, que têm classe social e que têm gênero. Basta a gente olhar para as ruas, basta a gente olhar para a Cracolândia, basta a gente olhar para o sistema prisional, que a gente sabe quem são as pessoas que o Estado tem institucionalizado, que o Estado tem tirado aí da sociedade por essa desculpa aí da guerra a uma substância. E aí, desse tempo para lá, eu fui trabalhar com redução de danos, depois de ter aplicado isso na minha vida pessoal, e comecei a trabalhar em serviços de saúde mental, em serviços de álcool e droga, e também com prevenção de ST e HIV com a população que é trabalhadora do sexo, né? E nesses 2 últimos anos eu tenho ocupado esse lugar de gerir e de pensar aí a gestão de projetos e de equipes nos lugares que eu estou passando, muito nesse viés da redução de danos. Eu acho que a princípio é isso. Eu queria falar antes de você um pouquinho. Só para a gente pontuar, né, a gente está num congresso aqui de saúde, né, população trans, e a redução de danos tem uma abordagem também que passa pela saúde, não é só pela saúde, né, não é só sobre o uso de substâncias, é sobre as pessoas, né, e a saúde também a gente não está falando só de ausência de doença, né? A gente está falando de saúde que envolve desde a saúde mental, bem-estar, direito à vida, direito ao cuidado, né? E como que a Matu, por exemplo, na trajetória dela, buscou esse direito, né? Exercer esse direito e o acesso a esses cuidados como uma pessoa que fala desse lugar, que é um lugar talvez o mais, né, o de maior risco de todos, que é o lugar de onde você vem, que o risco não associado só à substância, né, ou ao tipo de uso que você faz, de álcool e outras drogas, mas de quem você é, né? Então é sobre isso, quem são as pessoas que são afetadas pelas políticas de drogas e pelo sistema todo social, econômico, habitacional, educacional e tudo mais. E aí que traz você para esse lugar que você está hoje e que é muito importante, né, de estar aqui para abrir esses caminhos para que outras pessoas também possam vir junto e que a gente consiga coletivamente garantir o direito, né, à saúde, que a gente está falando aqui, que tem uma participação nessas estratégias de redução de danos, que não é só isso, mas também tem. E aí também, outra coisa que eu ia falar sobre a redução de danos, então, é sobre as pessoas, é sobre o cuidado, não é só sobre o uso de substâncias, o que substância a pessoa usa, mas em que contexto social ela está inserida, como ela é atingida pelas políticas públicas. E também é sobre produção e disseminação de informação. E a gente estava conversando um pouco antes também de onde a gente vai procurar informação sobre redução de danos na população trans, né? Como a gente constrói aí uma argumentação teórica, embasamento científico. Eu e Raí, que temos essa origem aí no mundo acadêmico, fomos companheiros aí na pós-graduação também. Aonde está esse conhecimento? Não existe quase esse conhecimento, né? Então, a importância também da gente, do nosso lugar,
e outras pessoas, os profissionais de saúde, pessoas que não são, né, diretamente afetadas por essas questões, que também produzam, ajudem a construir esse corpo de conhecimento para a gente poder se embasar em evidência científica também para lidar com isso, né? Então, também um dever nosso, ou das pessoas que detêm o conhecimento, né, esse privilégio, esse poder de construir conhecimento, trazer as pessoas trans para esse lugar também de construção desse conhecimento, da experiência e da vivência, né, e não ficar só ali dentro de uma sala, na frente de um computador, mas a gente também tem esse dever aí de buscar e construir junto. Então, eu passo para você falar um pouco da sua história aí. Me perdoem se eu não tiver tanta destreza, tá ligado? Quanto Matusa e Karen, porque eu nunca fiz isso aqui. Mas eu... virgem, né? Como Karen falou, eu nasci em Natal, né? Numa família bem padrão, sim. E tenho 2 irmãos que são casados, têm filhos, tem prole, né? E eu sou essa pessoa que, né, nem sempre fui assim. Aliás, acho que sempre fui assim, sim, né? Mas não me deixavam. Mas, enfim, minha história, acho que Karen contou um pouquinho, né? Me formei em biomedicina, depois vim aqui para São Paulo para fazer mestrado, foi onde conheci Karen. E desde então, aliás, acho que desde a graduação, me interesso muito por saúde mental, neurociência. E hoje tenho aí uma atuação de pesquisa que toca a população LGBT, né? E acho que para pegar um pouco do que Karen estava falando, né? Acho que a perspectiva da redução de danos, ela vai muito além do uso de substâncias ou de práticas sexuais, que geralmente é o que as pessoas se lembram, né, quando se lembram de algo relacionado à redução de danos, mas eu acho que é uma perspectiva que está associada com qualquer coisa que possa gerar risco e danos, né? Então, quando a gente pensa numa infância LGBT, que é uma infância que em geral tem muito dano associado, né? A gente também pode pensar na redução de danos nesse aspecto, né? Eu não sei se eu tenho muito mais para falar também. Tá, então eu vou te puxar, então. Vou começar a voltar daqui para lá, tá, Matu? Então, Rai, aproveitando aí que você estava falando, né? Vindo desse lugar de pesquisa, hoje a gente está trabalhando junto, né, no Edley, num projeto com financiamento do Ministério da Saúde, voltado às 4 populações mais afetadas pelas políticas de drogas, né, por essa guerra que a Mato falou, que é uma guerra às pessoas, não às substâncias. E a gente está trabalhando num projeto aí no cuidado relacionado às hepatites virais, né, na população trans, gays, HSH e usuários de álcool e outras drogas e profissionais do sexo. E aí a gente está juntando e tentando, então, fazer esse caminho dessa construção de conhecimento também, né, a partir da rua e da nossa expertise aí técnica, né, de projeto e tudo mais. E Raí já vem fazendo isso. Isso também é muito difícil da gente fazer dentro do ambiente acadêmico, né? Então, nós somos, falo, acadêmicos dissidentes. Estamos tentando fazer isso de uma forma um pouco mais autônoma. E, por isso, estamos unidos aí no Edley, nessa busca, nessa luta para a gente conseguir, de fato, executar isso. E Raí já vem fazendo isso também. Queria que você falasse um pouco da pesquisa que você fez recentemente, que acho que também foi influenciada, óbvio, pela sua experiência pessoal, né? Então, fala um pouquinho para a gente o que você anda fazendo. Massa. Eu acho que também, puxando um pouco com o que você estava falando antes, né? Eu estava até pesquisando um pouquinho sobre saúde
da população não binária em específico, para me preparar para essa mesa. E aí, qual não foi a minha surpresa, porque não foi uma surpresa, quase não existem estudos, enfim, com número grande de pessoas, enfim, com possibilidade de extrapolar para a população geral, né? Tem muito pouca coisa, no Brasil quase nada. E aí, é nesse contexto que eu e meu amigo Jean, né, psiquiatra, a gente começa a coordenar um estudo, né, para estimar o tamanho da população trans no Brasil, né. E é interessante porque inicialmente esse estudo era para estimar o tamanho da população transbinária, né. E aí a gente foi desenhado com esse intuito, né. Mas a gente começa a perceber algumas nuances e começa a pensar, não, então a gente tem aqui uma população que é trans, mas que não é binária, né? Então vamos analisar com essa perspectiva. E aí esse foi o primeiro estudo no Brasil, e não só no Brasil, mas em países que não são desenvolvidos, foi o primeiro estudo a estimar o tamanho da população trans de um país, assim, sem ser tem alguns países tipo Estados Unidos, acho que Holanda, Bélgica, esses países que já têm grana, né, enfim. E aí, esse foi o primeiro estudo, acho que é um estudo com grande impacto e, ao mesmo tempo, é um estudo pioneiro, né? E acho que, por ser pioneiro, ele tem tanto pontos positivos quanto limitações, lógico, como qualquer estudo, né? Mas a gente estimou que a população trans adulta no Brasil está em torno de 3 milhões de pessoas, e a gente faz uma ressalva muito forte, porque para esse tipo de estudo, né, para um estudo que tem como objeto uma característica estigmatizada, né, da população, a gente deve contar com subnotificação, né? Então, eu costumo dizer, quando eu falo desse trabalho, de que a gente estima que o tamanho da população trans brasileira adulta é pelo menos 3 milhões de pessoas, né? Porque foi essa porcentagem, essa proporção que a gente que teve de pessoas que realmente falaram sobre, né? A gente pode contar aqui, teve pessoas que não quiseram falar ou sequer sabiam, né, o que é isso, enfim, que é um estudo que foi feito desde grandes capitais até pequenas cidades, né? E, além disso, acho que é importante também ressaltar que, nesse estudo, a gente também percebeu que a média de idade da população transbinária, era bem menor do que a da população cis e da população não binária também, né? Que é interessante, porque, ainda que a gente entenda que a população não binária é trans também, a gente percebe uma diferença enorme quando a gente pega idade, né? Tudo bem que a gente está falando de média de idade, a gente não está falando de expectativa de vida, são coisas diferentes, mas estão relacionadas, né? A gente acredita que essa média menor de idade seja pelo fato de as pessoas trans binárias terem uma expectativa de vida bem menor, né? E, além disso, a gente também viu que, acho que um fato muito interessante é que essa população está distribuída pelo país inteiro de forma homogênea, né? A gente tinha uma hipótese de que talvez em grandes centros a gente encontrasse mais gente. Essa hipótese ainda pode, né, ser testada de novo, mas aparentemente não. Aparentemente é uma característica que está presente de forma homogênea na população, o que quando a gente pensa mais a esse respeito, faz sentido, né? Não é de hoje que existem pessoas trans no mundo. Não é de hoje que o gênero ou a identidade de gênero não é binária, né? Isso é uma característica natural, né? É uma característica natural. Acho que o que não é natural é a imposição do gênero, né? Isso que não é muito natural, não é nada natural. E aí tem alguns dados preliminares, né? Por exemplo, de que pessoas não binárias estão menos em relacionamento, né, em relação a pessoas cis, e também
relato de... Acho que para os próximos passos, a gente também vai estudar relato de agressão, enfim. Mas é isso. Acho que a partir desse artigo que foi publicado em janeiro, inclusive no mês do Orgulho Trans, né, a gente tem aí desdobramentos, por exemplo, para estudar a população LGBT inteira. A gente está trabalhando num estudo agora. E é mais ou menos isso sobre e assim acho que o fato você pontua uma coisa muito importante, né, que é na academia esse tipo de estudo ele já né, não é muito presente, né, e também pelo fato de nós não estarmos muito presentes na academia, né, que é um ambiente que nos exclui absolutamente. E como é importante a gente ter um espaço de igualdade, né, na produção de conhecimento, porque eu posso dizer que eu tive que lutar para que as pessoas não binárias estivessem nesse trabalho, né? Porque como que você vai explicar para os revisores do artigo, né, que são pessoas da academia, em geral pessoas, né, bem estabelecidas, enfim, que vão revisar o seu artigo, como que você vai explicar? Vai ser difícil explicar, melhor não dificultar. Ué, mas aí se você não bancar, né? Quando é que esse conhecimento vai ser produzido? Muito bom, é sobre isso, né? A gente é sobre produção, né, de informação, de conhecimento sobre nós e sobre nós produzindo isso, né? E não que em nenhum lugar isso seja possível dentro da academia. Inclusive, né, a gente está sempre buscando algum lugar onde a gente consiga entrar para pautar esse tipo de coisa. Mas a gente sabe que a ciência também não é nada imparcial, é feita por pessoas, então interesses econômicos, pessoais, fazem muita diferença no que vai ser bancado ou o que vai ser pautado na pesquisa. Então, por isso, mais ainda que é importante que as pessoas trans estejam também, né, construindo, fazendo pesquisa e debatendo e construindo conhecimento aí. Matu, sobre... a gente tem na Casa Chama uma parte aí do cuidado que é feito, né, o acolhimento das pessoas trans em saúde, né? E não tem desde o começo isso, né? Isso foi construído e conquistado. Eu queria que você falasse disso, como que está hoje, como que a Casa Chama chegou nesse acesso, e como que isso está se dando hoje para as pessoas trans, principalmente lá no ambulatório lá da Barra Funda, enfim, como que isso está feito e outras colaborações, articulações que estão sendo feitas para o cuidado em saúde. E eu sei que, né, a Casa Chama sempre se preocupou com a saúde mental das pessoas também, não só, né, com questões que sempre são pautadas quando se fala de pessoas trans. Eu nem vou te atravessar para você falar sobre isso. E queria falar depois, ou você, ou a gente fala juntas, do projeto que a gente começou a participar agora da Unifesp, lá do Núcleo Trans da Unifesp também, que é um lugar que, em mais de 2 anos, né, trabalhando e olhando para as pessoas trans, eu não tinha conhecimento ainda prático, não tinha participado de nenhum evento, não tinha sido, né, a gente não tinha sido procurado, convidada para participar, e a gente agora conseguiu, né, um espaço ali para a gente conversar sobre um projeto relacionado a assassinato de pessoas trans na cidade de São Paulo. Então, eu queria que você falasse um pouco aí da parte do cuidado em saúde dentro da Casa Chama e do que você quiser, enfim. A gente faz muito intercâmbio entre o Edley e a Casa Chama, né? A gente estava
falando que ia fazer uma nova ONG que ia chamar É de Chama. Mas vai ser uma dissidente dos dois, imagina o que vem. Vai ser bafo. Hã? Chama de lei ou É de Chama? Vai, Matou. Pois então, eu acho que quando a gente fala de saúde, e principalmente na perspectiva que a Casa Chama tem trago, e o olhar que a Casa Chama tem trago de saúde para as pessoas trans, eu acho que a gente precisa olhar um pouco assim, para o passado e como as pessoas trans têm chegado também nos serviços de saúde. Historicamente, a gente é cuidado em 2 únicos lugares, que é nas questões de IST e HIV, e na grande maioria das vezes, quando as pessoas já estão infectadas, já estão nesse processo aí, ou com a hormonioterapia de um tempo para cá. E, com a grande maioria também, em serviços específicos para a população trans, o que dificulta o acesso, por exemplo, das pessoas trans que estão nos extremos da cidade, que estão nas margens, que não têm acesso a trabalho, automaticamente não têm acesso à renda, para estar conseguindo acessar esses serviços de saúde. A Casa Chama hoje proporciona com o atendimento de saúde na UBS Barra Funda uma coisa que é um diferencial, que é o atendimento médico ser feito por uma equipe de saúde da família. E isso deveria ser replicado em todas as outras unidades básicas aí de saúde que a gente tem pelo país afora. Porque você garante que as pessoas sejam cuidadas no seu território, que já é um direito garantido pelo SUS, mas que, quando se trata das nossas corpas, isso é inexistente. E um outro ponto muito importante é que a gente passa a olhar para a saúde das corpas e dos corpos transvestigêneres no lugar de um cuidado integral da saúde, de olhar para outras questões que não sejam a hormonização e não sejam só as questões de ST e HIV, porque eu acho que as nossas corpas são muito mais complexas do que todas essas questões, que também são importantes, né? E avançar nesse sentido não anula essas outras questões que a gente está historicamente inseridos. Mas o que a Casa Chama tem feito, para mim, eu avalio muito histórico, porque a gente, na UBS Barra Funda, por exemplo, tem conseguido acompanhar casais transcentrados que gestam, e que até pouco tempo a gente não falava sobre isso, e grande maioria dos serviços de saúde não estão preparados, por exemplo, para cuidar da nossa saúde reprodutiva, que é um ponto muito importante, porque até pouco tempo achavam que a gente não tivesse esse poder de reproduzir. Eu acho que tem até alguma coisa, eu não leio a Bíblia, nunca li também, mas eu acho que tem até alguma coisa assim na Bíblia, né, de tipo condenar a população LGBT porque a gente não se reproduz. E aí é uma coisa que é super possível, né? A gente tem casais transcentrados que podem se reproduzir, a gente tem casais de pessoas trans com pessoas cisgêneras que também podem se reproduzir, que os espaços não estão preparados para cuidar disso. E aí o que eu acho que a Casa Chama, o que eu tenho certeza que a Casa Chama faz com esse lugar lá na UBS Barra Funda, é de mostrar para o Estado que existe uma demanda, tanto é que hoje a gente tem 250 atendimentos médicos por mês, uma demanda absurda de pessoas querendo ser atendidas, e o serviço tendo que se reformular para dar conta disso. Então, a Casa Chama articulando emenda parlamentar para garantir o aumento da estrutura que o próprio Estado não está afim de investir, e a demanda existe ali, pessoas existem, e numa improvisação ainda, de sala, de pessoas que têm boa vontade, pessoas que querem ter esse olhar mais amplo, mais completo para as nossas corpas, mas a ausência ainda de investimento nesse lugar. E aí, eu acho que para fechar sobre isso, tem a questão da saúde mental, que é um lugar que ele é muito importante
para a população trans e, principalmente, para a população transmasculina. Que enquanto nós, mulheres trans e travestis, somos assassinadas, né, a gente está no país aí que mais consome pornografia de pessoas, de mulheres trans e travestis, mas o que mais mata também, e que aí isso tem um outro link com a saúde que a gente pode fazer, que se os únicos lugares para a gente é a prostituição, esse lugar desse olhar objetificado, a gente fica nesse lugar de objeto, e o objeto não precisa ser cuidado. É por isso que nós somos mortas assim. E quando se trata dos homens trans, tem a questão da saúde mental, e que aí a gente considera e avalia que as pessoas transmasculinas são suicidadas pela ausência do Estado e pela presença também, que violenta, o Estado tem essa capacidade de violentar e de controlar as nossas corpas e genocidar as nossas corpas, tanto pela sua ausência e como pela sua presença. E os homens trans têm um índice muito alto de suicídio. E isso está muito ligado da ausência também de políticas públicas efetivas com o cuidado da saúde mental. Quem conhece os serviços públicos de saúde, a gente sabe que o cuidado com a saúde mental, conseguir um terapeuta que te acompanhe, um psicólogo que te acompanhe a mais longo prazo, é difícil. A gente não tem profissional na rede para atender todo mundo. E a gente precisa investir mais nisso. E a Casa Chama tem cumprido este papel, que é de ir mostrando para o Estado que é possível fazer, e fazer com muito pouco, porque a gente está vivendo, inclusive, um momento de crise assim, de financeira na Casa Chama, de estar contando grana a cada mês para sobreviver o próximo. E mesmo assim a gente consegue continuar fazendo os atendimentos aí de psi online, e atendendo pessoas pelo país inteiro afora, fazendo atendimentos em grupo. O ano que vem a gente vai abrir na sede da Casa Chama também um grupo terapêutico para pessoas trans que estão na prostituição e que estão em situação de rua, que é uma outra coisa que eu acho que é muito importante a gente falar e que às vezes fica invisibilizado. E a Casa Chama, nesse último ano, conseguiu se aproximar muito da população trans que está em situação de rua, e que às vezes a gente fala, as pesquisas que tem aí, né, de censo de pop rua, por exemplo, não trazem a nossa existência na rua. A gente é apagado até no lugar que é o lugar que a gente mais está, na rua. 90% de nós estamos na prostituição. A gente faz a prostituição aonde? Na rua. A grande maioria de nós é expulsa de casa muito cedo. Qual é o primeiro lugar que acolhe a gente? As ruas. E aí a gente tem se aproximado dessa população e tentando desenvolver aí também e construir junto caminhos de como a gente gera acesso dessa população com o cuidado de saúde. E aí não é o cuidado de saúde só de saúde e doença. É o que a redução de danos traz para a gente como ensinamento, que da saúde como cuidado, da saúde como estratégia de longevidade aí na nossa vida, da saúde como prevenção. E eu acho que é um pouco disso que a Casa Chama tem feito, e esse Congresso de Saúde, ele é a demonstração, é um esforço da Casa Chama de demonstrar e de trazer para a sociedade a importância de a gente debater saúde das nossas corpas e de como esse lugar também é um lugar prioritário para a Casa Chama, e pensando também que a gente, quando trabalha com populações que são vulnerabilizadas, justamente pelas ausências, a gente tem que fazer 1 milhão de coisas. O DIG sempre fala que aqui na Casa Chama a gente tem que fazer tudo, e aparecem pessoas de outras ONGs e falam, porque vocês têm que focar em uma coisa só. Mas não, se a gente começa a cuidar da saúde das pessoas, depois você precisa garantir segurança alimentar, você precisa garantir que as pessoas se alimentem, tenham minimamente o que comer,
você precisa garantir que as pessoas tenham um teto para dormir. Então, como pensar em saúde também é pensar nessa intersecção de oferta de cuidado, de oferta de política pública e de acesso das populações para a gente conseguir acessar e construir um cuidado mais efetivo. Vai falar? Não? Muito bom, perfeita. Essa questão aí, né, da saúde integral, a gente agora, né, acho que afunilando um pouco para a questão do uso de substâncias, né, da redução de danos que a gente faz, voltada para isso, a gente vê que a hora que constrói um ambiente ou um espaço como esse aí da Barra Funda, que atende de uma forma integral, aí a hora que aparece a questão das drogas, putz, e agora? A gente vê muito isso, né, quando procuram a gente lá no Edley para falar sobre isso, serviços, ou UBS, ou CAPES, ou ambulatório, ou a Casa Chama, quando o DIG procurou a gente lá no comecinho da Casa Chama, né? Ai, meu Deus, e agora? Não sei lidar com a questão das drogas. Mesmo lá no CRT, ou qualquer serviço especializado que lida com outras questões relacionadas à saúde, a hora que entra o uso de substâncias, não sabe o que fazer, né? Isso não é um privilégio só, né, da área das drogas, mas não saber o que fazer com pessoas trans é bem comum, né? Mas a hora que entra mais esse fator, aí a gente pensa, para nós parece, para nós que viemos aí da redução de danos, parece meio óbvio, né? Vou até citar o DIG, quando a gente se conheceu, que ele me procurou, meu Deus do céu, não sei o que eu faço, porque as travestis saem na rua e volta só amanhã e está usando substâncias, se colocando em risco e não sei o quê. Eu falei, ela vai usar aonde, se não for na rua? Pode usar aqui dentro? Ela tem casa? Ela está dormindo aonde? Aonde que ela tem um espaço seguro para fazer isso, né? Porque a queixa dele, né, ou a preocupação dele foi justamente essa, estar na rua em risco fazendo programa, usando substância, porque é uma coisa que é quase indissociável, o uso compulsório, né, de algumas substâncias para conseguir exercer essa atividade profissional do sexo, tanto pela própria prática do sexo, quanto, né, pelo número de horas que a pessoa tem que ficar trabalhando ou ficar na rua, não pode baixar a guarda, né? Fala. Isso que você fala é muito importante, sabe por quê? Às vezes as pessoas olham, por exemplo, para a população que está em situação de rua, com esse estigma todo que é estar na rua, por exemplo, e não pensam que o uso é um sintoma de um problema maior, né? Porque você, por exemplo, sobreviver numa cidade em São Paulo, que tem um clima tão instável, tipo, faz frios absurdos na madrugada. Como que você sobrevive na rua sem fazer o uso de álcool, por exemplo, para se aquecer? E aí volta nessa coisa de que quando a gente fala do cuidado em relação às pessoas que fazem uso, a gente precisa entender qual é o foco do problema. Eu acho que até hoje eu tenho uma relação de amor e ódio com o álcool, mas que é uma experiência, foi uma estratégia de redução de dano e risco que eu consegui encontrar nos momentos mais vulneráveis da minha vida. Porque nas noites de frio, quando eu estava em situação de rua, o álcool era a única possibilidade para me aquecer. O padê, às vezes, é a única possibilidade de uma pessoa que está chegando o final do mês e precisa pagar o aluguel e precisa se manter acordada, precisa se manter firme para conseguir o dinheiro para pagar o aluguel. Então, eu acho que a gente precisa trazer esse olhar também de que, às vezes, a substância ela é uma estratégia de redução de danos.
E aí, quando a gente olha para isso e pensa o cuidado de redução de danos, a gente tem que pensar um cuidado para 3 tipos de população, que é para as pessoas que querem parar de usar droga. Aí eu acho que está muito mais simples, porque tem todas as ofertas do Estado, da igreja, para essas pessoas, para as pessoas que não querem parar de usar droga e para as pessoas que não conseguem parar de usar. E a gente precisa cuidar de todas essas pessoas. A gente precisa ofertar estratégia para todas essas pessoas, né? E eu acho que é um pouco disso, assim, que a gente precisa olhar para esse lugar, e se a gente está falando de cuidado de pessoas, a gente não pode, também é o que a redução de danos traz, que é não abandonar e construir junto estratégia para quem quer usar e para quem precisa usar também, né? E lembrar que, às vezes, para algumas pessoas, a droga é a única coisa que ainda existe. Para uma pessoa que já perdeu todos os vínculos, vínculo com a família, não tem mais convívio social, não está mais inserido dentro desse sistema capitalista e tudo mais, se você tira a substância, o que fica? E o que isso pode resultar também, né? Porque às vezes a substância é a pulsão de vida que está ali para algumas pessoas. Queria comentar algo rápido sobre isso. Eu acho que, para a gente se distanciar da perspectiva que a guerra às drogas traz para a gente, né, historicamente, acho que isso que você fala, Matu, é importante, né, pensar que a substância também pode ser uma estratégia de redução de danos. A gente aceita essa ideia muito bem quando essa substância é legalizada, né, principalmente se ela estiver na farmácia. Mas quando ela não é legalizada, escolheu-se que ela é ilegal, né? Então ela não pode ser uma estratégia. Eu tenho uma hipótese de que a diversidade de substâncias ela é uma estratégia de redução de danos para mim, assim, ao meu ver, né? Porque, sei lá, se você, por exemplo, só tem disponível ou só consegue imaginar álcool como uso de substância, seja recreativo ou, enfim, a gente nem precisa entrar nesse mérito, né? Você só vai usar álcool. E aí, ao meu ver, a chance de esse uso virar problemático é maior do que se você, por exemplo, tiver uma diversidade, né? E aí eu acho que eu sempre penso muito no Poppers, né, como uma estratégia de redução de danos para quem faz sexo anal receptivo, né? É uma substância que, pelo seu efeito mesmo, ele acaba relaxando a musculatura da região e fazendo com que as chances de lesão diminuam, né? Enfim, acho que é uma hipótese aí para ser testada. Não sei se já foi testada, né? Mas era isso que eu queria mencionar, né? Que a gente aceita também esse uso de substâncias como redução de danos para algumas substâncias e para outras não, né? Felizmente. Muito bom que vocês falaram. E aí tem uma questão que também, né? Quais substâncias estão disponíveis para quais pessoas, né? Então, se uma pessoa está em situação de rua, é uma travesti, está na rua trabalhando, faz uso de quais substâncias ela tem acesso, e muitas vezes, né, o próprio exercer da profissão na rua dá acesso a outras coisas que ela não teria se ela estivesse sozinha na rua fazendo outro tipo de atividade. Então, a substância em si, qualquer uma que ela seja, pode ser considerada uma estratégia de redução de danos, pode ser uma porta de saída, uma porta de entrada, pode ser portas para várias coisas. Isso que Rai fala também, de ter uma disponibilidade de uma variedade de substâncias também, porque quando você usa, por exemplo, a Matu fala, usa o álcool como uma estratégia. Se você tem só essa possibilidade, tem uma questão a longo prazo que vai ser o desenvolvimento pode acontecer, né, de dependência, né, e depois você ter mais dificuldade de parar de usar essa estratégia que era útil em um momento
e aí, quando você não quer mais usar essa estratégia, talvez você não consiga. Então, passa por isso também o uso, né? Quando a gente tem acesso a uma pessoa trans que já chega com um histórico de uso abusivo ou uso contínuo de alguma coisa, já veio essa história toda até chegar aqui, né? Mas ela começa em algum lugar por algum motivo e é geralmente por isso. O acesso que eu tenho hoje é o PADê. Então, eu uso o PADê, hoje, amanhã, depois, seja com qual objetivo for, muitas vezes, sim, é para se manter alerta, acordado, trabalhando, assim como, né, um jornalista, um publicitário, né, os profissionais acadêmicos que estão usando suas ritalinas e seus estimulantes para produzir, para trabalhar do mesmo jeito que alguém que está precisando ficar alerta, né? O que é imposto para nós, né? Esse produtivismo e esse excesso de dedicação que a gente tem, seja qual for a atuação para conseguir cumprir alguma coisa, que seja pagar um aluguel no final do mês com o que tiver disponível ali para obtenção de renda. Então, o uso da substância é muito complexo, passa por diversos lugares. Pensando na população trans, né, é o acesso que tem a quais tipos, né, não é novidade para ninguém que quem está na rua tem acesso a uma qualidade de substância, quem está aqui nesse hotel hospedado tem outro tipo de acesso a outras substâncias, mas, então, passa por isso. E quando chega, né, a questão, não vou nem falar problema, mas a questão, que é, como eu falei para o Dig, quando ele trouxe essa questão. Como que a gente faz? Eu estou preocupado porque está em risco, está se colocando em risco, está se colocando. Eu falei, qual seria outra opção para ela? Ela pode vir fazer um programa aqui com segurança, usar a substância onde quiser, não tem nenhum teto para dormir, né? E aí eu nem terminei de falar, ele falou, já entendi. Eu já entendi tudo, então é isso, a gente precisa trabalhar junto e precisa entender as demandas de cada pessoa, né? E como a gente constrói junto com essa pessoa, de acordo com as possibilidades dela de fazer um cuidado. Se já está num ponto que já usa há muito tempo, não quer mais usar, por exemplo, e aí não consegue retirar, porque construiu, né, foi colocado para fora de casa com 14, 15 anos, a partir daí ela já usou uma estratégia do uso de alguma substância para sobreviver e para se manter, né, em pé na rua. E aí, como vai fazer a hora que pode parar de usar essa estratégia, não consegue. E aí chega num CAPS ou chega num serviço qualquer de saúde e as pessoas não sabem o que fazer, né? E vem junto com o estigma todo que já vem com essa pessoa, vem o uso de substância. Só mais uma coisinha. O ano passado, né, Matu falou que a gente conseguiu olhar mais para as pessoas trans que estão em situação de rua, que não são poucas, e a gente fez de lei a Casa Chama, distribuição, a Casa Chama distribuição de cestas, né, durante a pandemia, e a gente colocava junto na cesta um kits de redução de danos, com insumos, com kit SNF, que é um kit que é usado para não compartilhar o material de uso para fazer o padê, seda, piteira para quem fuma maconha ou tabaco, enfim, folhetos informativos sobre drogas. E aí, né, Matu, quando as pessoas recebiam a cesta e viam aquilo dentro da cesta digna, um kit, né, informativo e insumo para uso de substâncias, foi uma coisa, né, que para muitas pessoas é óbvio, né, pessoas cis, brancas, ricas que vão em festas de música eletrônica ou raves, isso né, é o mínimo que elas querem ali, mas quando as pessoas trans recebem esse tipo de cuidado, junto com
uma cesta com comida e itens de higiene, enfim, é uma coisa que a gente viu que foi muito importante. Pode falar, Matu. É esse processo nosso de, naquele primeiro momento, né, da pandemia, que a Casa Chama foi distribuir essas cestas e que ia na porta da casa das pessoas, ou então a gente somava em alguma ação nos extremos da cidade, né, a gente fez várias na Zona Sul, né, lá no Grajaú, e que a gente aproveitava esses momentos para fazer ação de redução de danos também. E isso teve um feedback muito massa, assim, porque as pessoas se sentiram muito cuidadas, porque era um momento que estava todo mundo nas suas casas, e que ninguém esperava que pudesse, de alguma forma, chegar a um cuidado em relação ao uso de substância, no momento que as pessoas estavam em casa, sem nenhuma perspectiva de futuro, porque a gente não sabia como ia ser essa situação dessa crise sanitária aí, né? E que o uso talvez ficou mais importante também nesse lugar. Então, de muitas pessoas poderem parar para refletir sobre o uso a partir do momento que chegam os informativos, os insumos. E aí tem uma outra coisa que eu acho que é legal de compartilhar, Cá, que esse momento da pandemia possibilitou que a gente fizesse um trabalho meio que em rede, em parceria com outros coletivos também, e nos possibilitou, com alguns projetos que vieram para financiar algumas ações, que a gente expandisse a perspectiva da redução de danos, a profissionalização da redução de danos para as periferias de São Paulo. Então, a gente conseguiu formar pessoas, inclusive pessoas trans, que hoje estão na nossa equipe, trabalhando lá no Edley, durante esse período, né? E a partir desses contatos de distribuição de alimento, foi surgindo outras demandas e outras atividades importantes de fazer na quebrada, que é importante dizer também que, nesse momento da pandemia, o centro, os espaços mais de classe média, as coisas pararam, mas na periferia, quando a gente ia, as coisas continuavam funcionando, as pessoas sem máscara, e que é uma outra reflexão que a Márcia trouxe um dia na gente na Kombi, indo ou voltando de uma ação, que é de todo mundo muito assustado das pessoas na periferia estar sem máscara. Mas como que a gente corresponsabiliza as pessoas pelo cuidado coletivo quando o Estado não acessa os extremos da cidade das mesmas formas? Quando o Estado não se corresponsabiliza também pelo cuidado com saúde nesses territórios, né? Então, é importante a gente pensar nisso também, que a gente precisa refletir um pouco sobre isso e refletir também sobre o se assumir usuário de droga, que é uma outra coisa que eu acho muito importante, porque todo mundo é usuário de alguma substância, que seja açúcar, café, ou padê, ou álcool, mas a gente não tem se assumido enquanto usuário. E aí, quando você vai para um serviço de saúde se cuidar, as pessoas que estão no lugar de cuidadores são sempre as pessoas brancas, cisgêneras, e as pessoas que estão no lugar de serem cuidadas, as pessoas racializadas e trans. E aí a gente precisa, e a redução de danos traz essa possibilidade com o trabalho entre pares, que é de as pessoas se verem no lugar de cuidado também. E, a partir daí, abre-se um leque de possibilidades de construção junto, né? E eu ia comentar também que essa falta de preparo dos profissionais de saúde, que também são uma expressão da falta de conhecimento científico, essa falta de preparo também a gente vê na escola, né? No ambiente escolar, as pessoas, enfim, trans, não binárias, elas nem sequer o pronome correto, né, usado. E quando você chega num consultório com um profissional de saúde e a pessoa nem tem a atenção, né? Acho que é a atenção mínima, assim, de saber como a pessoa prefere ser chamada, enfim. Eu acho que já mostra
a falta de cuidado, né? E também, assim, não só para colocar a culpa nos profissionais, mas às vezes nem é dado tempo, formação para essas pessoas, né? E aí uma pessoa em uso, né, de substância, que tem costume de usar substâncias, chega, às vezes, com esse problema, né, ou com alguma questão relacionada ao uso. E aí uma pessoa trans que usa, ela chega, já usa um pronome errado, isso muitas vezes já gera um desconforto muito intenso ali, e aí o profissional vem e foca na abstinência, né? Quer dizer, essa abstinência que muitas vezes não é interesse da pessoa, ou não é uma possibilidade mesmo. E mesmo para as pessoas que têm o interesse, né, eu acho que tem muito dessa parar de uma vez, né? Tipo, você quer parar de fumar cigarro, tem que ser de uma vez. Quer dizer, pô, se essa for a única estratégia, estamos ruim, né? Porque não vai funcionar para a maioria das pessoas. Essa é a realidade. Acho que o conhecimento científico já mostra isso, né? E a perspectiva da redução de danos, ela traz tudo isso, né? Tipo, eu não sei como falar com pessoas trans. Tá bom, então, dada essa falta de informação, como que você vai lidar com isso também, né? E onde que você vai buscar essa informação? E aí eu acho que, para falar um pouquinho também, rapidamente, de como o Estado está relacionado com isso, né? Acho que, primeiro, é importante, a gente tem percebido um aumento, né, por exemplo, de pessoas trans no Estado, né? Digo, em cargos eletivos, né, que a gente elege. Isso é importantíssimo, né? No entanto, a gente também sabe que esse Estado, a estrutura, né, desse Estado, não é uma estrutura que foi feita para nos beneficiar, né? É uma estrutura que foi feita para beneficiar as pessoas ricas. E elas que controlam o Estado, né? A gente tá muito óbvio, a gente nesse momento agora tá bem óbvio que a gente tem um governo fascistoide, né? A gente percebe como os ricos têm poder, né? Quer dizer, no meio de uma pandemia, todo mundo empobrecendo e os ricos ficando mais ricos, né? E até as parcelas médias, né, vêm à falência e são compradas pelos ricos, pelos grandes ricos, né, pelos bilionários. E aí eu acho que a gente tem que alimentar esse ódio de classe importante, né? Porque o ódio dos ricos está posto, né? A gente está morrendo, a gente está sendo empobrecida e tal. Acho que é importante a gente ocupar esse Estado que está aí, mas mais importante do que isso é a gente entender que esse Estado, com a estrutura que tem, não vai nos beneficiar. Nunca, jamais vai nos beneficiar. Não tem reforma que faça ele nos beneficiar. E eu acho que o que a gente precisa, tanto para o Estado, quanto para, enfim, saúde pública, etc., o que a gente precisa é revolucionar, né? A gente precisa de algo radicalmente diferente disso que está aí. Concordo com isso tudo. Não é nem questão de concordar ou de discordar, mas é fato, né? E aí tudo isso se reflete, né, em todas as nuances dessa estrutura toda que está posta. Então, uma pessoa trans que chega num serviço para pedir um cuidado, né, ou uma ajuda, alguma coisa assim, já está na frente de muitas outras pessoas trans, porque não é fácil nem chegar ali, né, e todo mundo sabe. Na recepção, você já pode sofrer uma violência que te afaste daquilo. E aí, né, você chegando ali, você pode ainda sofrer várias outras violências, né? O Estado te oferece todas essas possibilidades de violência dentro do sistema. Então, é de se esperar que as pessoas não busquem o sistema, estejam à margem do sistema, invisibilizando, né, ou morrendo. E, por outro lado, como a Matu falou, né, sendo objeto de consumo e descartáveis, né? Como as próprias substâncias são feitas, são usadas por quem tem o poder, e as pessoas trans também são usadas, consumidas
né, e jogadas fora como um objeto inanimado e inominado. Posso só mencionar uma coisa que eu vi que tem um trabalho, um artigo que fala que justamente as pessoas trans, quando vão pensar em atendimento de saúde, muitas vezes o cuidado de saúde é feito por pares, né, que acho que isso que Matuza estava falando, e também por automedicação. Ou seja, isso é desse jeito que acontece muitas vezes, e isso gera risco, né? Então, assim, o seu par ou a sua par, com certeza é uma pessoa que vai te apoiar, né? Enfim, muitas vezes, mas às vezes vai faltar para vocês o conhecimento técnico, né? Então, acho que sabendo que muitas vezes essa busca é feita por pares ou por automedicação, como que a gente pensa, né, estratégia de gestão de danos para esse contexto? Exatamente. As pessoas, né, entre si, entre pares, né, passam uma experiência própria, às vezes, para outra. Eu tomei tal coisa, ou, né, eu posso fazer aplicação de silicone em você, ou de hormônio. Então, sim, isso é uma questão, sim, que a gente vê muito, né, as pessoas trans entre si compartilhando um conhecimento empírico, enfim, que pode levar a risco. Mas, por outro lado, quando a gente conversa com um profissional, mesmo que seja um profissional infectologista, como a gente vê e conversa aí com nossos MIGs infecto, que estão interessadíssimos e estão super comprometidos com estratégias de redução de danos ou procurando construir essas estratégias, a gente ouve, né, um discurso que HIV/AIDS até a década de enquanto, né, a gente não tinha essa mudança do tipo de transmissão ou a predominância da transmissão ser por via sexual, né, o foco em usuários de drogas injetáveis era bem grande, mas a partir do momento que a gente passa a ter a cocaína consumida na forma, né, de pedra, o crack, e abandonado o uso de drogas injetáveis, não se fala mais de drogas e HIV/AIDS. Né? Então, a gente ficou com um buraco na história da infectologia, vamos dizer assim, que hoje a gente escuta no amigo nosso infecto, quando eu me formei, já não tinha mais essa questão. Então, eu não sei nada sobre drogas. Eu não fui formado e educado para lidar com a transmissão de HIV por via com alguma relação com o uso de drogas e de substâncias. Mesmo sendo predominante a transmissão por via sexual, qual é o tipo de prática sexual que as pessoas fazem? É associado ao uso de substância. Seja, né, numa festa de sexo, seja na prostituição. Então, o uso de substâncias ainda é associado a práticas sexuais de risco, né, e a geração mais nova de médicos não sabe lidar, porque, né, ou é droga injetável ou é só o sexo, né, não tendo relação com o uso de drogas. Então, isso é uma coisa, né, importante. Não é o profissional só que está na recepção da UBS que não sabe lidar. O médico, o infectologista, não sabe lidar, né, com a questão de uso de substâncias. E aí, como que vai chegar a travesti no serviço? Se o pronome for respeitado na recepção, você acha que ela vai correr mais um risco de falar que é usuária de drogas? Né, Matu? É importante sair do armário, é importante a gente se colocar como usuária, só que isso também pode ser um fator para ser excluída ou violentada de novo. Eu também ouvi médico falando já, não vou cuidar mais de você, porque você não para de enfiar coisa no cu. Falando assim, bem, né? Não vou mais cuidar, porque você vem aqui toda vez com fissura, com isso, com aquilo, você não para de fazer uso assim. Então, né? Sem vergonha.
vaganunda, não vou fazer o seu cuidado. Por que não usa pelo nariz, por exemplo, né, a substância aspirada era no caso, que a pessoa estava fazendo uso, né, por via anal? Porque dá, né, dá muita bandeira, dá pala você usar uma coisa pelo nariz e depois ficar 3 dias com o nariz escorrendo, né, ou machucado. Então, muitas vezes, para não transparecer ou para disfarçar o uso, você faz uso por outra via, né? Então, né, tudo isso tem que ser considerado, né? Porque, como e as pessoas fazem isso, e quem são as pessoas? Falando de pessoas trans, poxa vida, né? E a única possibilidade que o Estado traz, a sociedade traz, é essa possibilidade de criminalização, de estigmatização e de, se quiser parar, aí que bom, que bonito. Então, vamos parar de usar, e é com esse protocolo que para. Não tem outra possibilidade, né? E a redução de danos traz isso, que não é uma estratégia contra a abstinência, mas é construir um caminho para o objetivo que você procura, seja naquele momento, ou seja daqui 1 ano, 10 anos, né? Não sei nem se a gente pode falar em previsão tão a longo prazo, né, para pessoas trans, mas naquele momento, pelo menos, o que faz sentido e que pode ser um caminho para parar de usar uma substância e que pode demorar muito tempo também, né? E pode ter, as pessoas falam recaída ou, né, ou lapso, que são palavras também pejorativas, né? Considera-se fracasso quando as pessoas não conseguem, num primeiro momento, atingir os objetivos e a pessoa abandona, óbvio, aquele serviço, aquele tratamento, né? Porque o uso de substâncias é lidado como uma doença também, né? Então, você vai, mesmo que seja no CAPS, álcool e drogas, o uso de substância é tratado, né, como uma patologia. Está lá no DSM-5, está tudo, o CID, tem tudo, né, caracterizado como doença, e aí então tem que ser curado. Pronto, já está errado. O que você queria? Eu acho que está finalizando também o nosso finalizando, tempo, ou tem perguntas, enfim. Eu não sei como é que vocês estão fazendo. Tem pergunta no Zoom, ou vocês querem perguntar, quem está aí, falar alguma coisa? tá? Aqui, ó, vem cá, Agatha. Deixa uma... Na verdade, eu queria só fazer uma consideração, porque eu achei importantíssima essa perspectiva de estratégia de redução de danos por uma outra perspectiva. É claro que são perspectivas no qual o nosso corpo é forçado a encontrar essa estratégia, porque é uma performance da exploração no sistema capitalista. Eu sou obrigada a performar e entrar nesse ciclo, né, de consumo e consumismo do meu corpo para que eu consiga sobreviver, para que eu consiga ter o meu pão de cada dia, para que eu consiga ter uma casa, para que eu consiga gerar uma renda socioeconômica, para que, e se acontecer, porque nem passa pela minha perspectiva, ter uma expectativa de vida e montar o meu futuro, porque eu só tenho 35 anos, enquanto eu sou uma travesti negra, tenho 28 anos quanto expectativa de vida. Então, são todas essas amarras, né, no qual a gente é colocadas, inclusive para ser codependente de táticas reativas, né, e do oprimido, que é o que você estava falando. Eu vou procurar essa estratégia de redução de danos, mas vai ter algum momento que eu vou estar refém disso e que só isso não irá me ajudar. E o que vai me restar? E eu estava conversando ontem com a Matusa, eu estava até falando que a gente foi no banheiro juntas ali, porque ela foi no banheiro, eu fui também rápido, né? E eu estava falando com essa perspectiva, ela também vem do resto, da sobra, né? Do lixo, do pó, porque essa é a nossa narrativa.
São nesses lugares que a gente está colocada, subalternizada, demarcada, territorializada. A Carolina Maria de Jesus, ela tem um livro sobre isso, né? Falando sobre a periferia e sobre o lixo, o lixão, né? E o como ela pega isso para fazer a literatura dela, a fabulação dela, né? Ela usa a literatura, inclusive, como uma tática de redução de danos, né? Para ela também. Então, enxergar a literatura também como uma redução de danos, a arte também como uma redução de danos, nessa perspectiva de moldar outras possibilidades de consciência, é muito importante, né? E aí, quando eu digo do resto, do pó, e aí eu vou pensando na tecnologia do pó, não do pó, mas pó, resto, da sobra. Quando eu vou pensar na tecnologia do pó, eu vou pensar nesse poder, que é um poder ancestral, né? Porque o que é a feijoada? A feijoada também poderia ser uma redução de danos na época da escravização, porque a feijoada vem da sobra dos senhores de engenho para poder comer. Então, a partir do pó deles, desse poder do pó deles, na verdade, não só um poder, do pó dele, eu vou ver uma série de pessoas escravizadas que vão conseguir pegar essa sobra e fazer a feijoada, que hoje em dia é comercializada no Brasil e é a sensação e a moda. Mas, naquele momento, era a redução da fome, do dano da fome, da miséria, da dor do que é ser negro no Brasil. E aí eu vou ver as tranças também como outra tática de esconder a comida. Então, eu vou indo também para tecnologias ancestral, né? Que é muito importante. E aí, eu vou até linkar, que você estava falando da prostituição na rua, né? O padê para travesti que se prostitui, a importância dela estar ficando ligada, porque ela está na rua. Me lembra até a música do espetáculo Brenda Lee. Você não duraria nem ao menos um minuto se tivesse em minha pele pelas ruas da cidade, né? Como está na cidade? Quem pode estar na cidade? Quem pode atravessar a cidade? Por quais perspectivas as pessoas, elas hierarquizam estar na rua? Porque uma coisa é eu, enquanto um corpo cisgênero branco, burguês, andar na rua, e outro é eu, uma travesti, andar na rua. E nem só para me prostituir, porque só de eu andar na rua é sinônimo que eu sou prostituta. Me param para me perguntar quanto eu cobro, né? Essas são as dinâmicas das subjetividades opressivas. E aí eu vou lembrar, para além da questão essa estratégia de redução de danos, eu vou pensar também como uma estratégia de sobrevivência. Por exemplo, na prostituição, muitas travestis são obrigadas a usarem maconha, pó, para poder ganharem a mais na prostituição, né? Então, a gente vai ver isso comercializado, né? Muitas pessoas acabam entrando na periferia, a gente vai indo para o tráfico, a gente vai indo para outros contextos, onde muitas precisam comercializar, então, para poder gerar uma renda capital, né? E aí vai entrando para outro lugar também, um outro contexto. Então, eu queria só fazer essa consideração, porque eu achei muito importante a amplitude desse debate, né, de não localizar essa redução de danos apenas como um lugar de prática sexual, apenas como um lugar de cura. Porque o que é curar? O que se cura? Para quem se cura? Né? Só esse lugar do curar já sugere uma patologização. Quais são as dinâmicas de eu pensar esse autocuidado? Ela estava falando que redução é uma estratégia de autocuidado, política. Vocês aqui começaram a trazer esse debate que a guerra ela não é a droga, a guerra ela é estrutural, né? Então, assim, eu acho todo esse debate muito importante, até mesmo para a gente colocar essas corporeidades dissidentes em uma outra condição. Explorar esse não lugar, né? E deixar de querer a humanidade, mas ir contra essa humanidade, né? E o que resta a gente, de novo, né? A Lélia Gonzalez, ela fala uma frase, só para eu terminar, que eu acho importantíssima, que ela traz a condição da mulher negra, mas a intersecção pode ser as pessoas trans, as pessoas com deficiência, as pessoas indígenas, as pessoas gordas, né? Entre outras camadas de interseccionalidade. E aí ela diz, se o lugar da mulher negra é ser subalternizada, ser calada, ser humilhada, o que nos resta? O lixo vai falar, e numa boa. Então, como é que a gente fala? E como é que a gente traz esse debate, que eu acho que é a grande sacada, que eu, assim, contemplo todas as pessoas que estão aqui na mesa. É isso. Obrigada, Ágata. Eu acho que você traz uma coisa, Ágata, que é importante a gente olhar também, que é sobre a questão da literatura, da cultura. Historicamente, a população humana sempre usou de substância ou da cultura
como estratégia de fugir da realidade mesmo que está posta de viver aqui nesse mundo, assim. E aí a Casa Chama tem usado também a cultura como uma outra possibilidade de expressão, das nossas corpas falarem, né? Os festivais da Casa Chama é uma estratégia de redução de danos, porque é um momento em que a gente consegue trazer e dar ali visibilidade para as pessoas trans se expressarem através da cultura, da arte, das mais diversas expressões artísticas aí. Aí só para pontuar isso mesmo, e obrigada pela sua contribuição, irmã. Estou muito feliz mesmo de ter você por perto. Eu queria comentar rapidão, também amei a sua fala, e queria comentar alguns pontos, né? Você fala que a redução de danos às vezes pode também ter esse caráter de imposição, né? Eu acho que a ideia é que não seja, né? Inclusive a redução de danos, ela para ser bem feita, ela tem que ser construída em conjunto, né? Em coletividade. E aí quando você traz a arte, eu acho que a arte ela tem um poder muito grande, né? De comunicar, muitas vezes até sem palavras mesmo, né? E a gente tem artistas hoje no Brasil. Eu não gosto muito de pensar que a arte floreia em tempos de dificuldade, mas acaba acontecendo, né? Acho que a gente tem um movimento aí no MPB brasileiro, né? Maravilhoso, enfim, pessoas incríveis. A gente tem o rap, né? Brasileiro enfim, que tem aí Emicida, que tem Mano Brown, que tem Camarada Janderson, que não é muito conhecido, mas que recomendo. A gente tem na Bahia o Baiana System, né, que é uma galera que tem uma letra que já fala mesmo na letra de revolução mesmo, né. Acho que a arte, nem toda arte ela vai ter esse caráter revolucionário, mas acho que tem muito espaço, né, para isso. E eu acho que você falou uma coisa muito potente, né, que será que a gente quer lutar por essa humanidade padrão, né, que está aí? Eu acho que não. Acho que a gente quer uma humanidade radicalmente diferente, né? Acho que é por isso que a gente luta. Eu, pelo menos, estou tentando aí. Nossa amiga, sua fala, você tinha que estar aqui com a gente, aqui em cima. E aí, o que você traz, né? Eu vou fechar e resumir sobre o que é a redução de danos. Então, a gente, juntando tudo isso, fica muito evidente que não tem como a gente pensar em redução de danos sem ser antiproibicionista, anticapitalista, antirracista, antimachista e anti-LGBT-fobia. Então, tudo isso é o que a redução de danos se propõe, né? E para libertação das pessoas, né, e autonomia das pessoas para fazerem as suas escolhas e serem respeitadas e terem, né, os seus direitos garantidos, independente de quem seja, né, considerando essas questões. Então, para a gente ser, né, antirracista, anticapitalista, antiproibicionista, antimachista, antitransfóbico, né, a gente precisa de muita coisa aí, né? A gente precisa, de fato, quebrar tudo e começar de novo. Então, a gente vai tentar. Obrigada. Acho que acabou, não sei. Dig. Acho que você falou um pouco da nossa experiência, né, com a Casa Chama no começo. Eu tenho várias coisas que eu aprendi muito com a Edley, assim, eu estou muito feliz de vocês estarem sempre, e da Matusa também, se formar essa equipe do Edley. Eu falo assim que a Edley é o crush da Casa Chama, né, porque do mesmo jeito que a população que mais vive com HIV, a gente também tem um consumo altíssimo, e isso está com certeza correlacionado, e é muito louco como isso é apagado, né? Então, assim, foi uma preocupação muito minha, assim, de colocar a redução de danos, assim, legitimando
muito, assim, tipo, na minha cabeça, como uma das coisas mais importantes em saúde que a gente tem, sabe? Tipo, que a gente tem, que a gente precisa ter, que a gente precisa saber cada vez mais, né? Porque, assim, a minha relação com drogas, e o que eu vejo, né, nesse acolhimento de 3 anos da Casa Chama, né, mudou muito depois dessas trocas com vocês, né? Então, assim, tem algumas coisas que são muito bonitas, né, do Edley, no sentido da gente ser um crush, que é, assim, o slogan de vocês, acolha, não puna, né? Porque, assim, com punição, ninguém vai deixar de usar drogas, ninguém vai melhorar em nenhum sentido, né? E a outra coisa que eu gostei muito de quando a gente se conheceu foi quando eu aprendi que, assim, você usa alguma droga? E, assim, sim. Então, a sua droga pode, a droga do outro não pode. Né? Então, assim, eu tenho muito acostumado agora, né, às vezes, quando eu vou abordar esse tema de droga, assim, e, assim, tá até, por exemplo, num jantar, num almoço de família com a minha sogra, e aí ela virou, assim, para minha namorada e falou assim, porque se você usar cocaína... porque, espera aí, você tá bebendo aqui, a sua droga pode, vocês estão os dois bêbados, você e o seu marido, e o bêbado pode ficar. E, assim, você vai falar que cocaína não pode usar? Assim, então, assim, então as pessoas são muito moralistas, né? A gente vai aprendendo isso daí com o tempo. Também acho super importante que, assim, é muito difícil, né, pessoas que são dependentes de alguma coisa conseguir parar. Eu acho que a gente tem, assim, isso de mim, assim mesmo, até pela minha situação atual, que parei de beber, por exemplo. É muito difícil parar de beber, porque em volta ninguém te apoia, assim, nisso, né? Eu acho que a gente também pode falar um pouco mais sobre isso, assim, quando a pessoa fala, né, tipo, sei lá, quais são as estratégias para quando a pessoa está aí nessa abstinência, nesse começo de desafio mesmo, né, de estar tirando aí o uso de uma substância, né, ainda mais uma substância tão comum quanto o álcool, que você vai usando todos os dias, que é possível, que é legal, que vem de qualquer lugar, né? Não, e aí, o que você precisa fazer para parar de beber? Você não convive mais em sociedade para parar de beber. Porque é uma substância que é estimulada desde quando você nasceu, que faz parte da socialização. Né? E você, na sua casa, na sua mesa de jantar, com a sua família. Não você, né, uma pessoa trans, preta, na rua. Né? Então, também tem isso. E a oferta está aí, em todo lugar. A oferta de álcool, a oferta de cigarro, está em todo lugar. Então, para parar de usar essa substância... Eu falo, né, porque eu fumo e eu quero parar. Como eu vou fazer para parar? Eu tenho que parar de viver. Tenho que parar de respirar, tenho que parar de sair na rua, tenho que parar de interagir socialmente, porque como que a gente vai fazer isso? E, só para terminar, a última vez que eu saí, que eu fui no evento, lá aquele dia do Aparelho Luzia, eu estava sozinha, não achava ninguém, fiquei um tempão sozinha, falei, bom, eu vou tomar um refrigerante enquanto eu não encontro ninguém, porque se eu for ficar sozinha, né, não vou beber, vou ficar aqui de boa até eu ficar confortável. Comecei a encontrar as pessoas, eu com uma latinha de refrigerante, e as 2 primeiras pessoas que eu encontrei falaram, nossa, refrigerante? Gente, é isso que você fala, né? Se eu estivesse tomando um corote, estava tudo bem. Era isso que se espera numa situação de celebração ou de festa, ou, enfim, de socialização. E eu falei para as 2 pessoas, que eram 2 homens cis, que me encontraram e falaram isso. Eu falei, eu estou sozinha na rua. Eu estou vulnerável. Agora que eu te encontrei, eu vou continuar tomando meu refrigerante. E depois, quem sabe mais tarde, a hora que eu encontrar a Matu,
aí eu tomo alguma outra coisa. Não, é isso. A gente recebeu aqui uma mensagem. Boa tarde a todos, me chamo Nicolas, sou pesquisador da área da saúde cardiovascular pela Universidade de São Judas. Gostaria de agradecer e parabenizar por um evento tão importante. Obrigado, Nicolas. É isso, acho que vocês querem encerrar, acho que a gente agora vai encerrar. Para quem eu quero agradecer imensamente o Edley por essa parceria desde o começo da Casa Chama, Matusa, a Edley que trouxe Matusa, que faz tudo isso acontecer do jeito que é, e que está patrocinando também, tá ajudando a gente. É tão firmeza que foi quem colocou o dinheiro, que vai possibilitar com que as outras pessoas trans que trabalham nesse evento sejam pagas, remuneradas, porque na Casa Chama a gente não coloca ninguém para trabalhar de graça, nenhuma pessoa trans. Pessoas cisaliadas com as suas ferramentas, seus conhecimentos são bem-vindas para colaborar, mas aqui na Casa Chama as pessoas trans são tratadas com dignidade, aprendem a cobrar. Isso é um outro trabalho que a gente faz, e também profissionalização através dessas atividades. Então, assim, a gente tem fotógrafo aqui, a gente tem pessoas escrevendo texto, a gente tem designers, a gente tem uma equipe imensa trabalhando para que tudo isso... imensa não, né? Eu gostaria que fosse, mas mas imensamente importante, e fazendo esse congresso. Adoraria, mas ainda não chegamos nesse lugar. Daqui a pouco a gente quer ter uma redação, ter um jornal, ter um rádio, ter uma TV, assim, é brincadeira. Ou não, né? Mas, gente, então é isso. A gente vai entrar pro intervalo, a gente vai comer agora e depois a gente volta para o resto das mesas. E obrigado, Karen, obrigado, Edley, pelo apoio, Matusa, pela construção que a gente tem feito. E Rai, obrigado, Rai. Prazer, tchau, tchau.